como conseguir o primeiro cliente da agência? No caso, acho que funciona também para freela, né? Como conseguir o primeiro cliente? Eu acho que, assim, eu já tive, né, desse lado de ter o primeiro cliente da agência e tal, e eu acho que serve para quem é gestor de tráfego, para quem faz freela de social media, enfim. Existem maneiras de você criar processos do tipo para gerar vários clientes, tipo prospectar, etc e tal. Mas eu vou falar dos primeiros clientes. E assim, para mim, no meu caso, e o que eu vejo acontecer, é mais fácil a gente crescer a partir de contatos próximos. Então, primeira coisa, você tem que mapear alguém perto de você, ou alguém que você já trabalhou, alguém que trabalhou ou que trabalha hoje numa empresa que você gostaria de trabalhar junto e tal. Mapear essa pessoa, né? E essa pessoa que você conhece, você tem que chegar para ela com uma ideia, com um plano. Como você não tem caso de sucesso, você vai ter que chegar para ela com um planejamento. Tá? E é isso o que a gente fez. Lá atrás, quando eu comecei a agência em 2010, a gente fez assim. Eu tinha um plano que a gente apresentou para uma empresa que a gente queria trabalhar, uma empresa até muito bem estruturada, e a gente foi nosso primeiro cliente. A gente sabia muito bem o que eles tinham de problema. A gente estudou muito o caso deles. E aí a gente conhecia a nossa solução, sabia que a gente tinha um plano legal para resolver o problema deles. Então a gente chegou para eles falando, olha, a gente não tem cliente, a gente está começando o nosso projeto, mas a gente já fez esse planejamento aqui para vocês, a gente já pensou em fazer isso, 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 isso. E a gente, quando foi apresentar uma proposta, a gente ouviu, claro, né, o cliente, mas a gente chegou muito mais numa ideia de propor uma solução para um problema que a gente já tinha mapeado. Então, isso eu acho que é uma maneira de conseguir seu primeiro cliente, que é alguém que você conhece, você sabe que ela tem aquele problema e você já chega com a solução. E é uma coisa que, assim, muita gente fala, às vezes você pega um cliente, primeiro cliente, e não cobra. Isso não é o seu primeiro cliente, porque cliente é quem paga. Tá? Então, assim, eu estou falando daquele cliente que vai te pagar, porque para mim não faz sentido você ficar oferecendo seu serviço de graça para ter case e contar isso como um cliente. Não, aí você está fazendo um portfólio, tudo bem, ok, mas não necessariamente é o seu primeiro cliente, é só alguém que você vai atender, mas para mim, cliente é quem paga, né? Uma coisa um meio termo entre esse fazer de graça para ter case e ter o primeiro cliente pagando, que eu já vi fazerem, você assina o contrato, no contrato está claro que vai ter um FII que vai ser pago, só que ali o primeiro mês você faz de graça, mas o contrato do segundo, do terceiro, do quarto já está assinado. É só uma questão de, olha, eu vou te mostrar meu trabalho e como eu ainda não tenho como te mostrar, não tenho case, o primeiro mês você não vai pagar, mas já está ali em contrato que vai acontecer as próximas coisas. Eu não recomendaria que você fizesse esse combinado só de palavra com a pessoa, porque vai chegar no segundo mês e a pessoa provavelmente vai falar, putz, mas vamos mais um mês, vamos 2, enfim, então esse trabalho de graça em que você está dando só um teste para a pessoa tem que ser com um contrato assinado, que senão você está perdendo tempo. Uma coisa engraçada é que o meu primeiro cliente também foi assim conquistado por conta de proximidade, né? Um amigo meu já fazia, no caso, o site, e aí ele sabia que quem pedia, né, quem contratava ele para fazer o site precisava de mais braço, e aí ele me convidou para participar. E aí eu fiz aqueles primeiros sitezinhos ali com ele. Mas eu acho que uma coisa que talvez a galera tá ouvindo agora e perguntou isso, falou, putz, mas eu não conheço ninguém, eu tô aqui tentando, aprendi, conheci social media, conheci gestão de tráfego na internet, mas à volta de mim não tem ninguém que trabalhe com isso, eu não conheço ninguém, minha família não tem nenhuma empresa, alguma coisa assim para poder abordar, como é que faz, né? E aí o que eu recomendaria é, se você não consegue enxergar pelo menos 2 ou 3 pessoas ao seu redor ali, pelo menos, ou amigos de amigos de você, amigos de amigo seu, que você pode abordar, é porque você está em ambiente errado, então você tem que se colocar em outros ambientes. Então entre para uma comunidade, entra num grupo do Facebook, vai no evento de empreendedorismo da sua cidade, no evento de marketing da sua cidade, aqueles que é de graça, sabe, que as pessoas encontram e vão tomar um café, enfim, comece a frequentar lugares em que você vai conhecer pessoas que já fazem o que você faz, ou pessoas que poderiam contratar o que você quer prestar como serviço. Então, se você não tem essas 3, 4 pessoas que você pode abordar, a culpa é sua, você pode se expor e passar a ter esses contatos, né? É isso aí, não, acho que agora eu vendo hoje o cenário, assim,
A gente trabalha com isso há muitos anos, eu vejo assim, para você validar que seu produto, seu serviço, ele funciona, validar que ele é um produto mesmo, que você tem um negócio, alguém tem que te pagar por aquilo, né? E eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que descobriram a vocação da vida delas porque alguém ofereceu pagar por uma coisa que a pessoa faz. Então eu tenho uma pessoa que eu conheço que a pessoa hoje trabalha com música e ela virou música porque ela gostava muito de fazer isso e ela fazia isso em rodas, em bares, etc, assim, com os amigos, e um dia alguém chegou para ela e falou: olha, toca lá no lugar tal, eu te pago por isso. E ela falou: nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu vou viver disso. Então ali ela teve um primeiro cliente. Quando ela toca ali com os amigos e tal, ela está fazendo uma exibição, mas ela não necessariamente está ganhando dinheiro, não tem um negócio. Então validar é pagar. Se alguém paga por aquilo, aquilo está validado e aí você segue daí. O contrato é muito importante, mas obviamente, você está começando, às vezes você não tem nem CNPJ, você não tem nada, então o contrato ele é muito mais uma sensação de controle que você vai ter com o cliente, sem problema nenhum. Só que essa formalização é para esses casos que você não vai ter como receber. E uma dica que eu dou, tá? Você está começando, você pode falar: olha, um gestor de tráfego, uma agência, normalmente eles vão te cobrar R$1.000. Eu estou começando, eu vou te cobrar metade, Sim. tá? E começa assim. E uma dica também que eu dou é, se você puder, tenta cobrar do cliente no começo do serviço. Não espera 30 dias para receber, tá? Porque ali você já vai validar. Você, então meu serviço tal começa amanhã, eu recebo amanhã. Receber antes de fazer, né? Antes de fazer. Claro, você pode ter esse acordo de 30 dias, sem problema, mas para mim, você receber o trabalho e aí você executar vai mudar muito a relação de serviço. Porque, por exemplo, vamos supor que o cliente não gosta do seu serviço. Ele não paga o seu segundo mês, você não trabalha. E tudo bem. Existe muito caso quando a gente está começando, a gente trabalha, depois tem que ficar correndo atrás do cliente para cobrar. Sim. Então, evite cobrar depois de 30 dias. Isso mudou, tá? Antigamente eu falava, serviço só paga no final. Não é mais assim, tá? E as pessoas já aceitam isso, sabem que elas têm que pagar para liberar aquele serviço.